Já chegou, está chegando, já chegou quem eu queria. Já chegou, está chegando, já chegou quem eu queria. Já chegou linda Maria, que tanta falta fazia. Já chegou linda Maria, que tanta falta fazia. Laia, laia, laia. Já chegou, está chegando, já chegou quem eu queria. Já chegou, está chegando, já chegou quem eu queria. Já chegou o belo Chico, que tanta falta fazia. Já chegou o belo Chico, que tanta falta fazia. Laia, já chegou, está chegando. Olha lá, que bom que você está aqui. Eu estou nessa live especial de hoje para compartilhar algumas estratégias para conquistar a disciplina em sala de aula e ter a motivação das crianças, despertar o prazer em aprender das crianças. E eu estou aqui com alguns talismãs que eu utilizo, eu vou falar dele, e também com alguns livros especiais que eu utilizo, e tudo isso faz parte desses rituais para chamar a atenção da criança. E porque, sabe qual que é a verdade? Eu estou falando com você aqui e eu tenho certeza que nesse curto espaço de tempo você já se distraiu. E todo mundo se distrai. A partir do momento que você entender isso, que todos os seus alunos se distraem e que a maior diferença entre o melhor aluno e o pior aluno é que tem aquele que se distrai e volta automaticamente a se concentrar no que é importante em sala de aula, e tem aquela outra criança que se distrai e passa uma hora distraída. Qual que é a sua capacidade de retorno atencional? Isso é muito importante, capacidade de retorno atencional. Tem uma criança que sem nenhum estímulo, ela já volta automaticamente, não, deixa eu focar no que interessa, no que importa, no que o professor está falando, depois eu vou brincar de uma outra coisa. Mas tem algumas crianças que se distraem facilmente e não volta. Então, eu vou traçando várias estratégias para você ajudar essa criança a criar uma capacidade de retorno atencional cada vez mais rápido. Mas distrair, todos nós vamos nos distrair. Então, se você planejar ter as suas estratégias durante os rituais de aula, durante todo o dia, isso vai ser muito simples, vai ser muito fácil e todas as crianças vão estar concentradas no que você está falando e você vai ter a disciplina. Então isso vai ser muito importante para você estar comigo agora, já que está começando o ano, e vai ser muito legal. Então, primeira estratégia, vou ser bem rápido, receber as crianças do lado de fora da sala de aula. Mas, atenção, tem muita gente que recebe a criança do lado de fora, dá um abraço e as crianças entram de qualquer jeito. Não, as crianças, você está recebendo as crianças do lado de fora, cantando uma música ou falando o que vai acontecer, ou cumprimentando cada um, mas as crianças têm que saber como entra na sala de aula. Esse botar o pé na sala de aula é uma coisa sagrada, que nem aqueles jogadores de futebol que quando vai pisar no campo de futebol dá 3 pulinhos, salta e faz alguma reverência. Assim tem que ser para entrar na sala de aula. Nossa, estou entrando num lugar mágico onde a gente vai aprender muitas coisas, onde eu vou fazer vários amigos e vai ser muito bom. Então, não é só receber as crianças de uma maneira divertida do lado de fora, mas preparar elas para entrar de uma maneira organizada num lugar mágico onde você vai aprender. Número 2, cantar o nome das crianças. Isso é muito importante, porque se tem a música que as crianças mais gostam de ouvir, é aquela que canta o seu nome. Então eu comecei exatamente essa live com uma música que está no Educando pela Brincadeira, no curso online, que canta o nome das crianças.
Já chegou, está chegando, já chegou quem eu queria, já chegou a Fabiane que tanta falta fazia. E você vai cantando os nomes, falando, nossa, primeiro, afetividade, o professor sabe meu nome, meu nome está na música e as crianças começam a regalar o olho, porque escutar o seu nome numa conversa e ainda mais numa música, você ganha a pessoa, a gente fica apaixonado por aquela pessoa que canta o nosso nome na música. Recebendo as crianças, elas entraram na sala de aula. Já chegou, está chegando, já chegou quem eu queria. Já chegou, está chegando, já chegou quem eu queria. Já chegou linda Maria, que tanto Maria, bem-vinda. Já chegou linda Maria, que tanta falta fazia. E aí você vai falando o nome das crianças. Já chegou o belo Pedro, que tanta falta fazia. Já chegou o amigo João, que tanta falta fazia. Já chegou a Cristiane, que tanta falta fazia. Você pode falar de 4 em 4, de 2 em 2, de 1 em 1, mas você vai falando o nome das crianças, você faz a sua chamada, já sabe a presença, a lista de presença de quem está aqui, e você conquista pela afetividade, pelo nome das crianças. Uma música é fácil, você pode ter essa música, você pode cantar junto com a música e as crianças vão estar conquistadas, vai estar na sua mão nos 2 primeiros minutos de aula. E depois, estratégia número 3, quadro de atividades do que você vai fazer na semana. Então, preparar. Então, as crianças estão angustiadas o tempo inteiro. Quando é que eu vou para o parque? Quando é que eu vou brincar? O que eu vou fazer? E quando, a partir do momento que você põe um quadro de atividades da semana, olha, a gente vai fazer isso é na terça-feira, isso é na quarta, isso é na quinta. A criança fica mais tranquila, porque ela já sabe o que está fazendo. Ela não está esperando a cada momento uma ordem nova. Não, tem sempre novidades que vão acontecendo, mas ela tem um plano que ela acompanha junto com a professora. Isso é muito interessante e você pode fazer de uma maneira divertida, como a Feira de Belém. Eu vou à feira lá na rua de Belém. Hoje é segunda-feira e o que eu compro pro meu bem? Lá, 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 laranja. Tem de tudo, tudo tem lá na feira. E na terça-feira, o que tem? Eu vou à feira lá na rua de Belém. Hoje é terça-feira e o que eu compro pro meu bem? Cebola. Tem de tudo, tudo tem. E na quarta-feira, o que a gente vai ter? Eu vou à feira lá na rua de Belém. Hoje é quarta-feira e o que eu compro pro meu bem? Então, essa é a música Feira de Belém, ou seja, todo o meu material, tem gente que pergunta, onde é que eu consigo seu CD? Nem existe mais CD, né? Então, tudo que eu tenho está dentro do meu curso online Educando pela Brincadeira. E essas são as músicas que eu utilizo e compartilho com meus alunos do curso online Educando pela Brincadeira. Essa é a Feira de Belém. E a Feira de Belém vai falando o que você pode comer em cada dia da semana. Então você vai aprender nos dias da semana o que você come, mas você começa a usar essa atividade para falar o que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta. E a ansiedade da criança reduz muito quando ela tem um plano ali na sua frente, grande, do lado do quadro, e fala, eu vou fazer isso, não, depois aquilo, não, deve estar chegando a hora de jogar futebol, de fazer um ensaio do carnaval fantasiado, porque você tem todo o plano, isso ajuda muito. E aí a gente vai para a quarta estratégia, que é muito boa, que é a dinâmica espacial. Então, o que é dinâmica espacial? Todos nós nos distraímos. E para aumentar a capacidade de retorno atencional da criança, você pode mudar a direção da sala. A gente sempre fica com um quadro atrás da gente e com a mesma visão e cansa. Quando você fica muito aí no seu celular, você não fica
botando o dedinho e mudando o vídeo para sempre. Eu sei que você faz isso, eu sei que você vai mudando a cada 1 segundo, você vê. A gente está acostumado a passar a criança mais ainda, porque ela ativa, ela se interessa pelo movimento, o movimento capta a atenção da criança. Então você pode, a algum momento, ter uma sala com todos os móveis disponíveis para poder girar e fazer, talvez, a frente virada para a janela. Que maravilha! E depois de mais uns 20 minutos, você pode fazer virado para um outro lado. Então você pode brincar, se você está numa sala de 4 paredes, você pode fazer esse movimento, uma hora virado para um lado, você afasta as carteiras, faz uma roda, depois você vai movimentando, criando uma dinâmica espacial na sua sala de aula, para que o campo visual da criança tenha sempre alguma novidade. Isso desperta o interesse, desperta a concentração e elas ficam mais disciplinadas porque ela tem essa capacidade de retorno atencional cada vez mais atiçado pela sua dinâmica espacial. E vamos para o quinto, que é talismãs. Que talismãs você utiliza, professora, que ajuda a criança a conectar com a matéria que você está dando? Opa, oi, meu Deus, que é isso? Nossa, você não sabe que ontem eu estava na minha casa e apareceu na janela da minha casa uma linda borboleta de muitas cores. E ela começou a falar sobre as flores que existiam no jardim. Calma aí, que eu vou fazer as flores. Talvez pareça uma flor isso. E através de um brinquedo muito simples que eu vou contando histórias, eu posso entrar no tema das flores, das borboletas, das cores que eu vou ensinar, ou então das letras que a gente vai aprender hoje. Que legal! As vogais, né? Você pode fazer muitos temas porque você tem alguns talismãs que vão te ajudar a ter essa capacidade de retorno atencional. Mas é muito importante não ser muitos talismãs, um talismã que realmente você pode modificar ele para várias atividades, ou seja, a criança sabe que é um momento mágico em que aquele talismã, aquela varinha mágica que você tem, vai ajudar a conectar a atenção das crianças com o que você está falando. E essa é a escada de Maracá, escada de Jacó, que você pode montar vários personagens. Olá, tudo bem? Como é que você está? Ou então um instrumento musical. E é muito legal, feito de caixinha de fósforo. Você pode fazer de madeirinha também, todo trançado com as cordinhas, mas que eu consigo transformar em muitos personagens e conecta com as crianças. Parece mágica. Ai, faz um menininho, por favor. E apareceu um menininho na história. E a gente aprende as partes do corpo com o menininho que aparece na escada de Maracá. E esse talismã ajuda muito. Então, quais são os seus talismãs? Guarda aí com você para esse ano 3 especiais que você vai tirar da caixa, do baú que você tem na sala de aula, naquele momento, e fala, olha, vamos aprender sobre isso. As crianças vão fazer assim. Nossa, ela está tirando o talismã dela. Então, separa 3 objetos especiais, brinquedos que você pode conectar facilmente, contando uma história sobre o tema que você vai abordar. E depois do talismã, a gente tem a criatividade colaborativa. Olha só, esse é o nome, parece super difícil, mas não. É o que você consegue fazer na sua sala de aula que vai ser uma obra de todo mundo da sala de aula. Por exemplo, um papel grande no chão da sala, que cada um vai fazer o desenho sobre a história que acabou de escutar, e no final, aquele desenho coletivo, não cada um com uma folha de papel, não, todo mundo numa folha grande de papel, com giz de cera desenhando, e você gruda na parede aquele papel que todo mundo fez um desenho coletivo ao mesmo tempo. Então isso é muito importante. Uma dança, vamos fazer uma dança dos animais em que cada criança consegue ensinar para a turma uma maneira de dançar do animal que ela gosta, que ela se transformou. Então uma dança, um desenho coletivo, pode ser também, vamos por exemplo, fazer um teatro,
uma obra de teatro e cada um é um personagem e conta uma história, ou trazer do livro, né, o que você fez, um teatro do livro, e cada um é um personagem, você faz um teatro rápido, simples, cada um fala um trecho dos Três Porquinhos, deixa eu ver, alguma coisa relacionada ao carnaval, qualquer coisa, mas que seja uma obra feita em conjunto. E isso pode ser feito muito simples, muito fácil, como um desenho coletivo, uma dança dos animais, mas que cada um virou professor em um momento. Fala, nossa, Valéria, que legal a sua dança, você pode ensinar para todo mundo. Eu tenho certeza que essa criança nunca vai esquecer desse dia, porque ela vai falar para a mãe exatamente assim: mãe, você não sabe, eu acabei na aula, acabou a aula, eu ensinei para todo mundo a dança que eu inventei do cachorro. Eu posso te mostrar? Ela virou um pouco professor. E é isso que ela quer ser reconhecida. Você também. Você, professora, você não quer ser reconhecido pelo aquilo que você tem de melhor? Então, deixe as crianças compartilharem o que ela tem de melhor, fazendo uma obra coletiva. Não precisa ser um espetáculo no fim do ano. Pode ser uma coisa simples no final do dia, mas que cada um mostre o seu melhor. Criatividade colaborativa. E rituais, né? Ritual é muito importante e tem um ritual de despedida. Eu vou falar aqui uma outra música que eu utilizo muito. Eu sempre pergunto para as crianças: o que você mais gostou da aula de hoje? Você costuma fazer essa pergunta para você? Isso é muito importante. Para você, professor, fala assim: nossa, como é que foi o dia hoje? O que eu mais gostei da aula de hoje? E eu coloco essa música sobre o segredo. Elas escutam e eu faço a pergunta. Quando acabar a música, cada um vai ter que contar um segredo sobre o que você mais gostou da aula de hoje. Escutar, mas promete que não deixa meu segredo voar. E cada um vem falando segredo, não precisa falar para todo mundo. É legal essa intimidade é muito importante. Então a Joana vem para mim e fala: o que eu mais gostei foi da escada de maracá que você mostrou. Ah, você gostou do talismã da escada de maracá? O que eu mais gostei, a Joana fala, foi do livro. Ah, do livro. O que eu mais gostei foi que eu ensinei todo mundo a dançar igual o leão, que eu adoro o leão. Então você vai aprendendo que cada criança tem um gosto. Você vai aprendendo como captar a atenção e a motivação de cada aluno, porque você sabe o gosto individual de cada criança, em que momento da aula a criança se identifica mais, e você, na próxima aula, com aquela criança que está muito agitada, você não sabe o que fazer, mas você nunca perguntou para ela o que ela gosta. Então, sabendo o que ela gosta, escreve, fala: nossa, a Luciana, ela é muito desatenta, mas ela gosta muito do livro. Então eu posso, para ajudar ela, a capacidade de retorno atencional, eu posso ajudar ela trazendo mais livros para a sala de aula, porque ela fica do meu lado, ela fica focada, concentrada, e ela não vai perder o tema, a matéria, e vai chegar ao desenvolvimento integral que ela precisa. É isso. Então você precisa dessa intimidade com a música, o segredo. Então, o segredo está aqui, mais uma, agora 8º. Essa é o ritual de despedida, mas vamos para o 8º e é um desafio também. Durante a sua aula, você vai escolher 3 crianças, cada dia, mas você vai ser obrigada a dar um feedback positivo para alguma criança em algum momento da aula em particular. Assim como aquela criança veio e falou no seu ouvido o segredo que ela mais gostou, você também. Você fala: não, hoje eu tenho que apontar, eu tenho que dedicar minha energia a achar
3 coisas boas que 3 crianças fizeram. Uma coisa boa que 3 crianças fizeram. Por exemplo, Marci, você chega para Marci, que legal, Marci. Você cantou super bem. Você canta em casa, nossa, e tem que ser sincero. Não é para falar, ai, que bonito que você é, porque a criança sabe quando você está mentindo. Então, quando é sincero, a criança sabe também. E você vai, durante o dia, falar, agora eu tenho que falar mais 2 coisas, mais um feedback positivo para 2 crianças. Lilian, esse desenho está muito bom. Você desenha super bem, Lilian. Nossa, que legal. Mas como é que você aprendeu? Você faz aula depois da escola? Ah, você faz aula de pintura depois. Muito bom, Lilian. Só isso. Se as crianças começam a perceber que você está atento para descobrir o talento delas. E nem sempre o talento das crianças aflora na atividade que você preparou. Mas nos pequenos detalhes você vai falando, como a Fernanda que está aqui, falando assim, nossa, Fernanda, que legal. Sabe o que eu acho legal, Fernanda? Você tem muitos amigos, todo mundo quando quer fazer duplas ou grupos, quer ficar com você. Você é uma pessoa muito simpática, você tem essa capacidade de ter muitos amigos, isso é muito bom para você. Acabou. São pequenos detalhes, pequenas coisas interessantes. Pode falar, nossa, que roupa bonita que você veio hoje. Ou, Joana, você cresceu, o dente caiu, o dente caiu. Esses pequenos detalhes faz a diferença, mas para você não se perder, põe um desafio para você. Cada dia você tem que dar um feedback positivo para 3 crianças. Coisas simples, detalhes que estão no meio do dia, mas não para todo mundo. Atenção! Todo mundo! A Patrícia terminou a lição primeiro que todo mundo. Não. São coisas pessoais, são coisas invisíveis no dia a dia da escola, mas que um bom professor, uma professora atenta consegue ver e sabe que a criança vai ficar muito feliz de ter aquele talento reconhecido dela. E vamos para número 9. Número 9, é muito importante você aprender essas estratégias de disciplina, porque são as estratégias de capacidade de retorno atencional. E uma das capacidades de retorno atencional é quando a gente tem uma voz orquestrada. Exatamente. O que acontece? Às vezes a gente começa a falar e vai num tom e vai falando assim e não parar de falar assim porque tem muita coisa e você já vai pensando porque você está falando enquanto você está pensando em outra coisa, o que você deve fazer. O Juninho está ali preparando, tira a boca daí, Juninho, não, você não pode, não bate na Joana. Você está falando muita coisa, pensando em muita coisa, mas se o nosso tom de voz muda, a atenção das crianças mudam também. Se você fala baixinho, olha, você sabe o que eu vi ontem? Ontem eu vi um livro, eu achei um livro muito legal e vou contar para vocês. E vocês não sabem o que aconteceu? Um gigante veio, qualquer coisa que você pode ter personagens diferentes, uma voz mais grave para falar em algum momento de suspense. Ou então, meu Deus, você não acredita, um momento emocional, você vai falando agudo. Claro, você vai utilizando isso no seu dia a dia, na maneira de falar. E às vezes, quando as crianças estão fazendo super bem, isso é muito legal. Eu estou lá, as crianças estão fazendo uma atividade, eu começo a fingir que estou chorando, elas já sabem. Mas por que você está chorando? Não, o professor sempre faz isso quando está muito bom. Eu falo, eu estou chorando de emoção, está ótimo. E eu vou brincando com esse tom de voz e as crianças vão fazendo assim. Vão imitando com a expressão facial, elas vão fazendo. E elas vão adquirindo essa maneira de falar também, porque sabe que tem que ter expressividade. Você tem aí uma fluidez no seu diálogo, na maneira de como fala. Isso é muito importante, principalmente crianças de 3 anos, 4 anos, que estão falando, tem que articular bem. Você tem que dar a intenção, a teatralidade, essa voz orquestrada no seu discurso, na maneira de falar. Então, cuidado, quando você entra no automático e começa a falar assim e está pensando em outra coisa, não. Tenha atenção. Em alguns momentos, você pode fazer um suspense, falar baixinho e depois crescer. Então, só fala alto vai ser ruim, só fala baixo vai ser ruim, mas você fazer essas nuances, voz orquestrada,
do mais grave para o mais agutinho. É muito bom e chama a atenção, desperta essa capacidade de retorno atencional. A criança que está aqui, mas aí, que voz é essa? Não está acostumado e ela entende, chama a atenção da criança. E a última e muito importante, a dica número 10, histórias. Você consegue conectar histórias que conectam com sua atividade. Você tem um livro que você pode trazer em algum dia para conectar com as atividades, que vai ficar durante a semana. Então isso é muito importante, porque para as crianças o livro é uma bola de cristal. Porque às vezes ela não sabe ler, está aprendendo a ler, e elas ficam, o que está falando no livro? Elas conseguem ler a imagem, mas você tem um poder de conseguir ler as letras, e elas estão loucas para saber. Então, livros interessantes que estão em cima da sua mesa, e que a criança fica assim, será que o professor vai ler o livro? Será que hoje a gente vai descobrir o final do livro? Então, tem esse suspense, tem essa magia, tem essa importância do interesse pela leitura, e que vai ser muito importante, principalmente quando a criança começa a entrar com 8 anos, em que ela aprendeu a ler durante muito tempo, mas aos 8 anos ela vai ter que começar a aprender lendo. Então o livro tem que ser um material presente no dia a dia da criança, até para ela levar para casa depois. Mas você tem aí na sua mesa um livro, ou você tem ali perto da lousa um livro que você pode pegar em um momento do dia, ou uma vez por semana e fazer no mês. Você pode fazer, mas olha o livro. Hoje é o momento do livro, olha só. Era uma vez uma bolinha, e toda vez que eu apertar a bolinha, todo mundo faz muito bem. E essa bolinha encontrou um outro bolão. Lembra da voz orquestrada? Eu escolhi exatamente esse livro porque vai ajudar a amplificar essa teatralidade na dicção, na fluência da criança. E ele falou, nossa, e essa bolinha encontrou outras bolinhas. Como é que ficaria se eu apertasse o dedo aqui, ó? E você quer saber o que aconteceu depois? Amanhã eu vou contar. Professor, não, por favor. Você vai contando um livro e isso fica no dia a dia da criança, na rotina da criança em sala de aula. Um livro e que você está acostumado a contar, mas que conecta com as atividades que você planejou para aquela semana, para aquele mês, para aquele dia. Está tudo conectado, mas o livro está em cima da sua mesa e as crianças sabem que você vai pegar no dia seguinte e continuar a ler. O que aconteceu com a bolinha? Agora, preparando para o livro. Ler em voz alta é muito importante para as crianças. E a bolinha começou a subir. Ganhou altura. Nossa! E também encontrou com um monte de Você vai brincando com a criança. É um livro que tem muitas possibilidades. Então, aí depois, a bolinha U encontrou com a bolinha A. E o que aconteceu no diálogo? A bolinha Bom, você vai uma conversa meio de doido, mas é exatamente esse diálogo visual que você depois vai ler nos livros, nos personagens. Mas é um livro que eu tenho aqui na minha sala e que você pode usar durante a semana. Por exemplo, outro que eu gosto muito, Pão, Pão, Pão. Eu tenho aqui a história do Pão, Pão, Pão e é o que está nessa semana ou nesse mês hoje que a gente vai trabalhar. E a gente tem um padeiro, numa cidadezinha pequenininha, que o rei estava triste e queria encher o castelo com um monte de coisas e chegou aqui um imperador do outro lado do mundo com tampinhas coloridas. Você pode ver aqui as ilustrações, você vai lendo. E nessa história que eu escrevi tem uma brincadeira também do pão. Eu tenho aqui também
o pão diminuto, uma receita da minha avó de como fazer um pão. Então tem a origem, que é uma brincadeira do Japão, tem um monte de coisa num livro que me ajuda a conectar com a atividade, conectar com as crianças e ter essa estratégia da capacidade do retorno atencional. Então, a disciplina vem quando você consegue usar esses rituais em sala de aula de uma maneira orgânica e a criança fica sempre interessada, ela fica querendo mais, porque é dinâmica, uma aula dinâmica que você conseguiu com essas 10 estratégias. Então, anota aí que a gente vai falar para encerrar essa live. Primeiro, receber fora da sala de aula, mas se preparar em como entrar na sala de aula. Número 2, cantar o nome das crianças quando elas estão sentadas e que elas chegaram na sala de aula. 3, o quadro de atividades da semana com a Feira de Belém, o nome das crianças você pode fazer com a música Já Chegou. E 4, dinâmica espacial, mover à frente da sala de aula para alguma das 4 paredes que você tem na sua sala. 5, um material adequado, um talismã que você pode usar para conectar com as atividades. 6, criatividade colaborativa, construir algo juntos no final do dia. 7, a despedida, o segredo sobre o que você mais gostou. A criança vai cochichar no seu ouvido o que ela mais gostou do dia. 8, desafio do feedback positivo que você tem que dar para 3 crianças, falar em um dia para 3 crianças o que você mais gostou do que ela fez ou do que ela tem, alguma coisa muito legal daquela criança. 9, a voz orquestrada para comunicar com as crianças e quiser falar uma coisa interessante e chamar a atenção dela pela diferença dos tons da sua voz. E 10, história que conecta com as atividades. Você pode contar histórias, mas você pode ter um livro também aí na sua mesa que vai ajudar a criança a parar e escutar. Olha só, é muito importante. A gente fala muito de como aprender a falar, expressar nossas ideias, mas a gente ensina as crianças a escutarem, porque a gente está lendo pouco para as crianças. Então, se a gente lê mais, a gente tem que desenvolver também essa capacidade da criança saber escutar, ser bons ouvintes, porque aí a gente vai aprender mais fácil. Então, ler um livro, conectar com a história, ter uma história aí na sua mesa que vai ajudar na atividade que você planejou na semana, vai ser muito bom. E essas são 10 estratégias simples para você colocar em prática na sua sala de aula, nesse novo ano que está começando com muita energia. E eu tenho muito mais coisas que vão ajudar nessas 10 estratégias que eu vou compartilhar gratuitamente do dia 6 ao dia 9 de fevereiro no Intensivão Educador Referência. Então, se você quer conhecer alguns talismãs para a sala de aula, mais livros interessantes, músicas de boas-vindas, músicas para conectar com a dinâmica espacial, com a linguagem corporal, com essa voz orquestrada, não perca esse intensivão que realmente é um pedaço do meu curso Educando pela Brincadeira que eu abro gratuitamente para você pegar as músicas, pegar os e-books que eu vou disponibilizar para você e colocar em prática e ter resultado, porque o que eu quero, não quero ser mais coisinhas bonitas na internet. Eu estou cansado de ter coisas legais, mas eu quero que você tenha resultado. Se você não tem resultado, não vale a pena para mim. Então, tudo que eu estou fazendo é que você consiga colocar em prática ideias simples que te deem resultado e que você vai construindo uma maneira de ensinar, utilizando a brincadeira como ferramenta de ensino e se torne uma referência. Porque se você se tornou uma referência, é sinal que suas crianças estão aprendendo, que a família está conectada com você, com a escola, e está mais divertido aprender, está mais fácil, e é isso que interessa para mim. Então, não perca, do dia 6 ao 9 de fevereiro, o Educador Referência, e eu vou dar esse material gratuito para você. Você põe em prática na sala de aula e depois você vem falar como é que foi a sua atividade com as crianças. Vai ser um prazer conversar com todo mundo e ficamos aqui com as 10 estratégias. Muito obrigado. Eu vou lendo aqui tudo que vocês vão escrevendo e
Fico muito feliz com a presença de todos e um ótimo ano, energia, e conecte o seu talento. Isso que eu vou ensinar, como descobrir o seu talento e colocar em prática em sala de aula. Vai ser genial, a gente pode ter muitas boas lembranças desse ano se a gente conseguir botar essas coisas simples em prática, mas que precisa saber como começar. Então, vem comigo que dia 6 de fevereiro a gente começa juntos. Um beijão! Escreva aqui qual das 10 estratégias você mais gostou. Eu assim vou conhecer um pouco mais de você e do que mais fez sentido dessa live. Um beijão!